Bom, gente, eu quero aqui fazer uma apresentação oficial e agradecer, deixar registrado meu apreço, minha admiração por conhecer essa figura maravilhosa, que é um ítalo brasileiro, que isso nos aproximou. Fui apresentado, inclusive, pelo Cristiano, num evento lá do Tijuca Tênis Clube. Conheci esse professor que vem contribuindo muito com estudos profundos sobre várias civilizações. E o tema dele hoje está aqui, falando sobre o Conselho dos Nove. Vamos saber exatamente que conselho é esse. Então, eu quero chamar à frente o professor Paulo Iannuzzi. Uma salva de palmas. E quero te agradecer e obrigado pela paciência. Bom, pessoal, muito boa noite. Obrigado, Carlos, pelo convite. É com muita satisfação e uma honra estar aqui com vocês. Obrigado pela presença de vocês aqui. Meu nome é Paulo Iannuzzi, para quem não me conhece. Trabalho justamente com a ufologia, mais especificamente, já há bastante tempo, com pesquisa de campo, coisa que o nosso querido Cristiano hoje é expert, né? Já fiz muito, agora é a vez dele. Enfim, e além de outros assuntos ligados à ciência e espiritualidade, não somente na parte de pesquisa, na parte de estudo, mas também com respeito à parte prática, onde, inclusive, em determinados pontos, a manifestação extrafísica de seres de algumas civilizações, né, porque nós temos uma pluralidade de trabalho a nível extraterrestre no planeta, já há muito tempo. Em verdade, nós dividimos o planeta com eles, eles já estão aqui há muito tempo, como até pesquisamos dentro da ufoarqueologia. Um trabalho da parte deles muito, em alguns pontos, coligado à hierarquia espiritual do planeta, e que atua em várias frentes e de várias formas. Uma delas, como já foi mencionado aqui, nós sabemos, especialmente no Brasil, dentro do espiritismo ou de qualquer outra independente religião, manifestação e prática e estudo psicomediúnico. Tá? Enfim, nós não podemos negar, passamos um momento extremamente delicado no planeta. Estamos, como todos sabem, isso aí é muito batido em transição planetária, que, em verdade, é uma transição de eras. E nós vemos isso não somente na prática, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, como também das mensagens que recebemos, não somente da hierarquia extrafísica do planeta, do que acompanha cada um de nós, no que nos acompanha no coletivo, coligado justamente, em verdade, a um cronograma de trabalho a nível cósmico, a nível sideral. Isso tudo junto, totalmente desvinculado do entendimento, vamos dizer, religioso. É algo muito mais amplo, muito mais profundo e, a nível sideral, até mesmo científico, porque o que ainda classificamos como algo ligado à espiritualidade ou religião, em verdade, em níveis mais amplos, evolutivos, especialmente dessas civilizações, é tido como ciência. Né? E nós estamos nesse caminho por recebemos das hierarquias daqui, coligadas justamente com outras hierarquias de fora, que cumprem um cronograma de trabalho. Né? Recebemos muita inspiração, muita ajuda, muito apoio, cada vez mais, mas num pequeno detalhe: eles não farão por nós o que cabe a nós fazer. Porque, por atravessarmos um final de Kali Yuga,
por atravessarmos um momento de transição de eras, por atravessarmos, como o nosso planeta é um ser vivo, uma mudança de faixa vibracional para uma frequência muito mais alta, e esse processo já começou, que fará com que futuramente o planeta tenha uma outra condição vibratória, onde determinadas almas relativas à sua condição consciencial, numa frequência mais densa, mais baixa, não poderão mais reencarnar aqui, e muita gente já está sendo redirecionada para outros lugares do cosmos. E isso, dentro de um universo galáctico, é até uma constante, porque, como até mesmo algumas escolas de mistério, eu sou fundador de uma delas, quer dizer, eu sou o canal de reativação de um trabalho que começou no Antigo Egito, né, assim como muitos outros. E isso não é pior nem melhor, isso não é bom nem ruim, isso é simplesmente um processo necessário, assim como tantos outros que existem por aí, coligados a um motivo e uma finalidade única. Tá? Então, dentro dessa questão, determinados seres não terão mais condição, por uma simplesmente incompatibilidade vibracional. E é como você tentar ligar um aparelho de 12 volts numa corrente de 220. A condição planetária, pelo próprio aprimoramento evolutivo do nosso planeta, passa por essa questão de alteração de frequência. E isso já começou, né? Ou seja, essa transição quer dizer que estamos, ao mesmo tempo, com o pé no lugar e, ao mesmo tempo, com o pé no outro lugar. Né? Eu vou utilizar aqui, com a sua licença, né, um exemplo que eu ouvi numa palestra sua, do Dr. Paulo Frutuoso, da pessoa que está morando no 5º andar, mas está se mudando para a cobertura, não está nem lá nem cá. Né? Tudo bagunçado nos dois lugares. Nós estamos passando mais ou menos por isso. Né? E, numa visão muito mais ampla e necessária hoje, até mesmo, ou principalmente dentro da ufologia, precisamos observar que a própria ufologia, também como multidisciplinar, ela transcende o simples fato de avistamentos, o fato da casuística, casos atrás de casos, que são importantes dentro desse todo, porque ninguém começa com algo fora da casuística, mas ela vai levando a outros degraus que vivenciamos hoje. E é importante esse esclarecimento ou uma desmistificação do processo, que é a nossa finalidade aqui com vocês, dentre outras. Então, dentro disso, a nossa responsabilidade, em termos evolutivos, é extremamente importante para justamente conseguirmos atravessar esse período que estamos vivenciando agora e o que vem pela frente, de uma forma mais centrada, de uma forma mais consciente, numa frequência mais alta, dizendo, mais uma vez, que eles não farão por nós o que cabe a nós fazermos. Né? Então, essa frequência alta, vibrar na gentileza, na compaixão, na força positiva, principalmente no amor, na assistência, na caridade, na verdadeira caridade, e não no que se implanta por aí, com discernimento, com força, com coragem e determinação, principalmente cada um sendo você mesmo. Nós precisamos ser cada vez mais nós mesmos, né, para justamente exercer em nossas vidas as verdadeiras prioridades, em vez de fugir para outras que nos levam a lugar nenhum. Esse tipo de coisa é o que eles esperam de nós, porque até a página 2, tudo bem, dali em diante eles não podem fazer muita coisa. E eles já fazem bastante coisa. Né? A documentação, pouco aqui apresentada, porque nós não temos tempo, porque o Cristiano, por exemplo, tem um farto material a respeito, principalmente da casuística, né,
que, obviamente, é o principal elemento para um pano de fundo cada vez maior. E essa postura ela é necessária porque, como até num evento que eu participei, num curso que eu estava ministrando junto com a doutora Gilda Moura, foi chegada ali uma mensagem que ratificou que a humanidade acabou a infância. Então, é preciso que haja justamente um processo maior do que simplesmente ter contato com determinados assuntos e não permitir que isso seja questionado, seja trabalhado, seja estudado, vivenciado, para que a mudança definitiva de dentro para fora em nossas vidas ocorra. Ou seja, vibrar numa frequência cada vez mais alta. Se precisar dizer não, é não. Se precisar dizer sim, é sim. E ser cada vez mais você mesmo, a nível cósmico, não existe nenhuma censura com respeito a esse processo. Por exemplo, o divino, Deus, já qual o nome que a gente queira dar, ele não criou muro. E por isso mesmo ele detesta, vamos dizer assim, não é que ele deteste, é uma força de expressão, quem está em cima do muro. Né? Então, dentro desse processo, é algo muito intenso e profundo que é o que muda a nossa frequência. Se você quiser, porque tudo é uma questão de escolha, ser ruim, eu decidi que eu vou ser tudo que não presta. Não seja ruim, seja péssimo. Quer fazer, faz direito. Se você quer ser bom, não seja bom, seja ótimo. Quer fazer, faz direito. E assuma o seu processo individual para que, no coletivo, isso em algum momento estoure numa massa crítica. Pois já foi comprovado, por experimento científico, que a compaixão ela se expande. Em atos de compaixão, outras pessoas que não tinham são sensibilizadas e passam a agir dessa forma. Como também, do contrário, acontece. Então, como nós somos absolutamente e totalmente responsáveis por tudo que nos acontece, não adianta culpar A, B ou C por isso, obviamente, essa questão de mudança de dentro para fora, externa, vai contaminar, no bom sentido, entre aspas, o nosso entorno cada vez mais. E é isso que eles esperam da gente. Eles, como hierarquias siderais, trabalhando em conjunto com as hierarquias de comando espiritual, de evolução do planeta inteiro, em todos os níveis. Assunto, conhecimento que é transmilenar, que vem desde antes da Atlântida e que as escolas de mistério, principalmente do Oriente, do Egito Antigo, da Índia Antiga, do Tibete, trazem até hoje. E grande parte ainda não veio para o Ocidente, porque o Ocidente ainda não tem maturidade para determinados conhecimentos que estão ligados a conselhos cósmicos e siderais. E o principal deles é o chamado grupo de observadores, que existem por aí. E existe um grupo de observadores, ou chamado Conselho dos Nove. Né? O 9 já é um número cabalisticamente muito interessante, é a trindade vezes ela mesma. Então, esse número de seres que, em verdade, acompanham o nosso processo evolutivo, dentro da ufologia se conhece isso, mas quase não é falado. Muito pouca gente ouviu falar nisso, mesmo dentro da ufologia isso não é explorado, e é um assunto importante, por isso eu escolhi para esse evento aqui, um assunto que eu já ministrei em congresso, só que eu precisei dar uma enxugadinha, né? A exemplo do que o Cristiano fez. E, em cima disso, você tem o planeta e a humanidade, como o próprio Cristiano mencionou, um grande experimento, um grande laboratório em outro nível de compreensão. Né? E, dentro desse processo, eles acompanham a humanidade há muito tempo e esperam, justamente, o principal movimento do ser humano para essa alteração de frequência.
que sem isso você não chega a lugar nenhum, que já era conhecido das escolas iniciáticas do Antigo Egito, que já era conhecido justamente por consequência dos filósofos gregos, principalmente Platão, que absorveu muito desse conhecimento. No Oriente, com Jesus, o Cristo, com Siddhartha, o Buda, né, que é a centralização das chamadas três mentes de Platão, por exemplo. Ficou conhecido como as três mentes de Platão. A mente que pensa, a mente que sente e a mente que age. Dentro da mente que pensa, a fala. O que isso significa? Por mais e melhor que seja a sua busca, seja espiritual, seja temporal, material, seja ela qual for, você vai conseguir muito pouco ou não vai chegar a lugar algum se você pensa uma coisa, fala outra, sente outra e age outra. Aí realmente não tem como, né? Então, o principal movimento é esse cada vez mais, de centralização, que não é fácil. Se fosse fácil, já estava todo mundo aí desencarnado, porque não precisava mais encarnar aqui, né? Então, dentro desse processo, isso se ajusta cada vez mais. E qual é o melhor ajuste? Ser honesto, sincero consigo mesmo, sendo você mesmo a cada dia, né? Inclusive, tem uma passagem, rapidamente, no Antigo Egito, que é influenciada pelos chamados 9 deuses, né? No tribunal de Osíris, onde, nas figuras ali, vocês podem até pesquisar o papiro do tribunal de Osíris, tem a balança do julgamento, onde temos, num vaso canópico, que é uma ânfora, o coração daquela alma, e no outro prato da balança, a pena da deusa Maat, que é a deusa da justiça cósmica, a deusa da verdade, que era a mais respeitada e venerada no Antigo Egito, né? E, de brincadeira, para não falar outra coisa, a pena era de um avestruz, que é a pena mais leve que existe na natureza. E o julgamento era que o coração do morto tinha que ser mais leve que a pena. O coração, ou seja, o sentido evolutivo daquela consciência, daquela alma, tinha que ser mais leve, mais sutil que a própria pena de Maat. E quando o indivíduo passava no tribunal e ia ter a eternidade com Osíris, Maat chegava na frente da pé, peraí. Não é assim, não. Passou na balança, mas eu estou com a tua ficha aqui. Tua ficha diz que você matou sua mãe. Me conta essa história. Ah, mas eu estava desequilibrado, eu estava bêbado, ou então foi um mal-entendido. N circunstâncias, N desculpas, né, que o indivíduo colocou ali e Maat, tá bom. Então, você entra por aquela porta ali, por favor. E quando ele abria a porta, ele caía no abismo do Amentes. O abismo do Amentes, para o Antigo Egito, é a reencarnação. Nem sempre. Isso aí vale um estudo melhor dentro do mito. Outro, a mesma coisa. Ah, peraí, você passou no tribunal, mas aqui, engraçado, aqui também diz que você matou a sua mãe. E aí, como é que você vai fazer? O que você me diz a respeito? Ah, aconteceu, eu matei, assumo, a velha era insuportável, acabava com a minha vida e eu faria de novo. Ah, muito bem, tá certo. Então, você entra pelaquela porta ali. E quando ele abriu a porta, estava no paraíso de Osíris. Bom, mas como? O mito egípcio, ele diz que do outro lado, o que realmente vale é a verdade, no sentido de você ser verdadeiro. O resto é consequência, né? É esse ser verdadeiro que eu estou colocando aqui, porque é uma ilusão pensar que cada um tem uma verdade. Ah, porque a verdade do fulano é diferente da minha, aquela escola tem uma verdade, a outra... A verdade é uma só, a verdade é absoluta. Nós é que somos relativos. São esses tipos de coisas que eles apontam para a nossa mudança, para justamente ter uma interação maior e definitiva com determinadas hierarquias estelares, até mesmo as hierarquias daqui, que têm uma limitação porque nós criamos essa limitação. E para fechar essa parte, isso tem a ver,
não com conotação religiosa, mas com o caminho óctuplo do Buda, ou as bem-aventuranças do Sermão da Montanha, de Jesus, onde, por exemplo, no Buda tem o pensamento correto, a fala correta, a ação correta, o sentimento correto, principalmente a motivação correta. Aí você começa a pensar em raciocinar e fazer uma autoanálise, uma autocrítica, que faz parte do processo de autoconhecimento, que é o que te liberta, porque ele te leva à verdade. O que eu fiz, o que eu falei, o que me motivou a falar o que eu falei, a dizer o que eu disse, a fazer o que eu fiz? Foi uma motivação correta? O político que distribui cesta básica para um monte de gente, ajuda um monte de gente, ele tem, justamente, por essa escolha, uma questão vibracional mais leve, uma assistência melhor, mas, ao mesmo tempo, ele parou num determinado patamar, porque ele se vangloria daquilo, ele se utiliza daquilo para fins eleitorais, e etc. E tal. Motivados pelo ego. Não coloca o ego no seu devido lugar. É um escravo do ego. Em vez do ego servir a nós, nós servimos ao ego. Em vez do dinheiro servir a nós, nós servimos ao dinheiro. O problema não é o dinheiro. O problema começa e termina no ser humano. Então, dentro desse processo, qual a motivação que te levou a fazer o que você faz? Ou seja, eu vou trabalhar para o meu crescimento espiritual porque eu quero reencarnar na Terra amanhã? Será que essa é a motivação correta? Tem um monte de gente que está fazendo isso. Eu quero aumentar a minha frequência vibracional, porque eu combinei que eu vou me encontrar com o ET ali, que a nave vai pousar. É isso que o ET quer que você faça? Não é. Então, esse tipo de ilusão tem que acabar, porque a humanidade saiu da infância. E dentro desse processo, e que estimula cada vez mais, durante milênios, a humanidade chegar num ponto, no mínimo, aceitável, porque nós mandamos para a atmosfera durante milênios, a atmosfera astral do planeta, formas de pensamento densas, de pensamentos, palavras e ações negativas, e agora a conta chegou? Agora a conta chegou para a humanidade, por isso que está vivendo também muita coisa que está vivenciando, e culpa A, B ou C, e não é assim, a gente sabe, né? Além da questão kármica que está embutida e vem por trás. Isso, justamente, é estimulado por eles, principalmente por esse conselho, já há muito tempo. E, na antiguidade, esse conselho, por a Terra ser um experimento, se ocultava, evidentemente. Como já foi dito aqui em relação aos deuses, tá? Estudando todos os panteões da antiguidade, você vai encontrar uma base de 9 deuses, 9 hierarquias angélicas, 9 consciências. Você vai encontrar nas civilizações antigas todas, em todas as sagradas escrituras. São formas diferentes do Conselho dos 9 serem interpretados, manifestados, entendidos e assimilados. Pode passar, por favor. Aqui alguns exemplos, né, onde a grande maioria das manifestações desses seres é multidimensional. Dentro disso, eu não me lembro o primeiro nome dele, aquele cientista astrônomo Tyson, que narrou e direcionou a série Cosmos recente, né? Relativamente recente. A primeira tem muitos anos, do Carl Sagan, e esse astrônomo, o Tyson, reeditou a série Cosmos. E tem um momento que ele diz, o genoma humano, já foi catalogado, tem uma diferença de 2% para o chimpanzé. O que nos diferencia de um chimpanzé são 2% de genoma. Aí você imagina uma civilização que está há milhares e milhões de anos na nossa frente, em todos os sentidos que você puder imaginar, e muitos que você nem sabe que existe. Primeiramente, essa diferença
se existir o processo genético como nós entendemos nesse nível desses caras, no mínimo 2%. Deve ser mais, mas vamos manter os 2%. Isso já é uma diferença abissal para uma tecnologia que eles têm, que para nós é magia pura. Tá? E, em cima disso, nós temos, pode passar, por favor, justamente a manifestação desses seres. Alguns exemplos de tancas, pinturas antigas relativas a esse Conselho dos Nove. Pode passar, isso aqui é na China. Esse também são chamados ali os 9 deuses. Pode passar. Nós temos as estátuas principais dos 9 deuses na cultura chinesa antiga, a dinastia Han, dinastia Ming, e na dinastia Qin, principalmente na dinastia Qin, a mais antiga, que dá nome à China. Né? Mais um exemplo dos 9 deuses. Isso vai se expandir para o Tibete, para a Índia, que é a mais antiga ainda, dentro dessa manifestação. Pode passar, por favor. E as festas que existem até hoje, principalmente na Índia e na China, com respeito aos 9 deuses, durante 9 dias. Né? Pode passar? Pode passar? E os cultos ainda feitos hoje aos chamados 9 deuses, que não é verdade, em verdade, são extraterrestres. Mania do ser humano que perpetua pelo tempo determinadas concepções que tiveram o seu lugar em sua época, mas o entendimento continua atrelado a um processo puramente religioso e que precisa ser transcendido porque é a época disso. Né? Pode passar? E aqui o Cristiano já apresentou sobre os sumérios, eu também tenho alguns slides sobre os sumérios, aludindo aos líderes Anunnaki como 9 principais da cúpula. Pode passar, aqui naquela árvore. Isso sempre foi representado por uma árvore. Aqui é a mesma representação no Egito Antigo, da árvore, relativa aos 9 princípios, porque o 10º é puramente humano, como a árvore sefirótica da Kabbalah. Pode passar. Aqui, Yggdrasil, a árvore nórdica dos vikings. Pode passar, por favor. Aqui a árvore nórdica comparada com a árvore sefirótica da Kabbalah. Inclusive, dentro do estudo cabalístico, tem algo muito interessante. Tem até um vídeo, eu não separei esse vídeo, eu não pensei em falar sobre isso, sobre esse detalhe agora. Dentro do alfabeto hebraico, que é um dos 5 alfabetos sagrados antigos, e alfabeto sagrado porque cada caractere é, na verdade, uma representação de um número, não de um algarismo. Isso está na tábua de esmeralda de Hermes, e vemos justamente um número como uma expressão de energia cósmica, uma expressão diferenciada do próprio Criador. Tá? Isso é expresso em textos sagrados que só podem usar determinados alfabetos, porque também existe uma matemática sagrada na elaboração de cada caractere. E isso influencia a psique humana. Então, é a partir daí que vem a iconografia simbólica, porque o conhecimento está retido naquele símbolo e, dependendo do nível de consciência do indivíduo, ele vai absorver um conhecimento mais amplo, mais profundo ou superficial. Por isso que é um instrumento, a iconografia simbólica, inclusive dentro das religiões, dentro das ordens, etc., de um estudo profundo de autoconhecimento, porque grandes conhecimentos estão inseridos em símbolos, e a árvore sefirótica é um. E dentro desse processo foi descoberto que, aí o doutor Paulo pode falar melhor que eu, o cromossoma, ali os genes têm uma ordem de uma diferenciação de espaço que foi contabilizado numericamente. Essa contabilização ela é exatamente igual à numeração cabalística atribuída a cada letra do alfabeto hebraico. E o Redvoré, que é o tetragramaton sagrado, o sagrado nome de Deus, para a Kabbalah, para a cultura judaica, etc. e tal, um nome impronunciável, por isso que na Torá, quando aparece
Aparecem as letras Yod, Het, Vohen, não é pronunciado Yahvé nem nada, é pronunciado Adonai. Adonai substitui, justamente porque um nome muito sagrado não pode ser pronunciado. É daí que vem justamente o uso do termo Adonai. Né? E cada letra, como tendo um número, você vai ter Yod, Het, Vohen, 10, 5, 6 e 5. Exatamente o intervalo entre os cromossomas. Ou seja, é como Deus tivesse assinado o DNA que ele fez. Né? E isso, essas civilizações conhecem, sabem. E atribuído a isso, existem outros paradigmas que precisam ser quebrados para o nosso processo evolutivo e uma interação cada vez maior com esses seres. Eu vou dar 2 exemplos aqui. Dor e sofrimento. Tem gente que adora sofrer. Alimenta aquilo ali toda hora. Né? Alimenta a sua mágoa. E até, segundo Chico Xavier, a mágoa é a coisa mais egoísta que existe. Eu concordo plenamente. E, dentro disso, né, a dor, como diziam os antigos hindus e os egípcios também, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Você escolhe alimentar aquilo. E, obviamente, você vai atrair outras coisas, assédios energéticos do mesmo padrão vibratório e outros seres do mesmo padrão vibratório, muitos deles obsessores. Né? E os obsessores dos obsessores também. O obsessor não age sozinho. Tem uma hierarquia do outro lado, para um lado ou para o outro. Então, precisamos também ficar atentos a esse tipo de coisa. E, como encarnados aqui, nós temos um privilégio de termos todos os corpos aqui no momento para evoluir. Porque o que o obsessor quer? Quer te empurrar no primeiro ônibus. Ele pode fazer isso? Não, não pode, porque ele não tem mais corpo físico. Mas eu tenho. Eu posso exercer e devo exercer o orai e vigiai. Hoje em dia é muito mais vigiai do que orai. Né? Então, o processo, observando a um nível mais amplo, mais profundo, é planetário e sistêmico. Porque são condições mínimas para o aumento de frequência que nos permitirão a uma reintegração que é inevitável a um grande contexto cósmico. Porque a humanidade da Terra, não se iludam, é uma parcela pequena em relação à humanidade que está espalhada aí fora. Muitos já atingiram o seu grau e continuam. A gente ainda está tentando sair dos coeiros. Estamos obtendo ajuda, mas é preciso que haja uma ação nossa. Então, voltando, a maior parte do sofrimento é relativo a perdas. Aí é que vem o paradigma que precisa ser quebrado. Como você pode perder uma coisa que, em verdade, você nunca teve? Nem nosso corpo é nosso. É um princípio sério, radical, forte de desapego. Mas, em algum momento, cada um de nós vai passar por isso, por esse dilema. Porque aí o sofrimento, porque a consciência, ela aumenta. E você atinge um nível que a emoção passional não te domina mais. E o sentimento puro, altruísta, compassivo, aflora cada vez mais. Tá? Então, você não pode perder o que você nunca teve. Teu pai não é seu, teu filho não é seu. Que negócio de posse é esse? É teu pai hoje, teu filho hoje. Não, a vida passada foi o quê? Na vida que virá vai ser o quê, se é que vai ser? Não sei. Esse tipo de consciência é necessária, em vez de nos iludirmos no nosso dia a dia, no que absorvemos de fora para dentro, e, principalmente, no que nos é imposto e condicionado de fora para dentro. O outro é o chamado amor a peixes. Já ouviram falar nisso aí? Tem um vídeo de um rabino muito interessante falando do amor a peixe. O cidadão passa, vê um outro lá se degustando deliciosamente com um peixe. E diz, você gosta mesmo desse peixe? Eu amo peixe. Ama peixe? Você ama?
Quer dizer que você foi na água, tirou o peixe de lá, matou o peixe, bateu no peixe, cortou a cabeça do peixe, limpou o peixe, fritou o peixe, agora está dizendo que está comendo peixe e diz que ama peixe. Então, amor é isso? Ou seja, o que é realmente o amor? A maioria entende o amor, por exemplo, num relacionamento, né, como um preenchimento. Amor é dar e receber. Você também precisa desejar receber a luz, o amor de Deus, para compartilhar aquilo, para poder receber de novo, e assim criar um modo contínuo. Mas, para isso, é preciso que você observe, poxa, eu amo aquela pessoa pela pessoa que ela é, ou pelo que eu investi de energia naquela pessoa para ter esse retorno. Isso aí é inconsciente. A maioria não percebe que ama o que depositou nela, na outra pessoa. Ou seja, uma parte de si mesmo. Isso é um paradigma sério. Ah, isso está ligado a conhecimento, a religião, a autoajuda? Não, isso não é autoajuda. Você meter o dedo na ferida e rodar, coisa que a maioria está precisando. E que tem a ver com o que eles esperam de nós. Pode passar, por favor. Um exemplo, na Grécia Antiga, relativo ao Conselho dos Nove. Tem mais de 9 aí? Tem, mas o principal são 9. Pode passar, por favor. Calendário Azteca, né? São 9 representações principais do Tzolk'in. Pode passar. Aqui o Popol Vuh, que é o livro, a escritura sagrada do povo maia, com os seus 9 deuses. Pode passar. No planeta inteiro você encontra isso. Também na civilização maia, as suas representações arquitetônicas. Pode passar. Desculpa, ele está correndo, que a gente tem pouco tempo. Isso aqui mais um detalhe. Também são 9. Pode passar. Que vieram do céu, como o Cristiano falou, em todas as culturas antigas. Aqui é a laje de Palenque, de Pacalvotan, movimentando, em princípio, dá a ideia que ele movimenta mecanismos, né, de um objeto com até uma propulsão traseira. É um astronauta estilizado. Pode passar. A Enéada egípcia. No Antigo Egito, os templos eram construídos para a dedicação a uma divindade e outras 8 dando assessoria. Uma Enéada. Dentro, por exemplo, do candomblé, existe isso no processo iniciático. Um orixá, na hora da feitura, é o principal, que é diferente na hora do jogo de Fá, do jogo de búzios. Tá? Você vai lá numa roça de candomblé, vou jogar um búzios. Teu orixá é esse aqui. Isso é para a tua vida cotidiana. Se você resolver se iniciar, ele sai e aparece o teu mesmo de cabeça, qual é que não pode ser dito. Só na hora ali, da iniciação. E durante 21 dias que você fica recolhido. Como qualquer iniciação em qualquer lugar, tem um mínimo de 21 dias para a energia assentar, ancorar. E para o seu organismo se determinar a um novo padrão de comportamento, padrão energético, etc. e tal, que dura no mínimo 21 dias. Né? Na hora da feitura, é um orixá mais 8, que vão aparecer no chamado jogo de Odu. Alguém já ouviu falar nisso? Então, você sabe do que eu estou falando. Você sabe do que eu estou falando. Então, pode passar, por favor. Isso aí vem do Antigo Egito. E os gregos assimilaram do Egito. E o Egito e a Índia Antiga trocavam figurinhas. Tudo é um pouco diferente do que a história oficial coloca. Tá? Aqui é uma figura alusiva justamente ao que nós estamos falando, apenas ilustrativa. Pode passar, por favor. Da onde viemos e para onde vamos voltar. Pode passar. Pode passar também. Nós somos observados o tempo inteiro. Então, dentro desse estudo do Conselho dos 9, teve uma experimentação científica, na década de 50. Pode passar, por favor. Por esse sujeito aqui, Andrija Puarich. Para alguns, Puarites, mas está no mesmo. A pronúncia mesmo é Puarich. Esse cara foi o descobridor do Uri Geller. Lembram do Uri Geller?
Pode passar, por favor. Olha ele. Foi ele quem descobriu o Uri Geller. Pode passar. Além de outras coisas, é um cientista pesquisando a paranormalidade no governo dos Estados Unidos, no pós-guerra, que foi o período, começou a Guerra Fria, e o período em que o número de manifestações de naves começaram a acontecer mais nas chamadas ondas ufológicas, principalmente na onda de 1954, quando uma série de OVNIs sobrevoou o Capitólio. Pode passar, por favor. Poirier, depois com João Paulo II. Pode passar. E aqui as explicações dele sobre determinados aparelhos que podem também induzir a mente no sentido de explorar áreas do cérebro ligadas à paranormalidade. Porque, dentro desse processo, existem frequências cerebrais em áreas do cérebro, algumas mais lentas e outras mais rápidas. Nesse sentido aqui, foi feito, de uma forma didática, uma separação. Mediunidade chega a um determinado ponto. Determinado ponto paranormal já ultrapassa aquela faixa vibracional. E a faixa vibracional mais elevada, já foi mencionada aqui pelo Carlos, que é, na verdade, a penúltima, que é o equilíbrio entre os dois hemisférios. E a mais elevada, que é a chamada na Igreja Católica de êxtase, né, é o lobo frontal cerebral, hemisfério direito e esquerdo. Exercícios que os lamas tibetanos fazem, e grandes iniciados fazem, só isso aqui funciona, o resto apaga. É o local da felicidade, é o local da memória, é o local do Alzheimer, é o local do bóson de Higgs, a partícula subatômica do divino, de Deus. Já viram, já repararam que os lamas tibetanos vinham rindo, o sentimento deles, o exercício da felicidade, que estão diretamente conectados. O grande, porém, de um contato, quando o fulano vai parar dentro da nave, seja em contato extrafísico ou abdução mesmo, física, é que um lama tibetano ele leva a vida inteira para chegar nesse estágio de frequência cerebral. E, obviamente, ativação e subida de energia Kundalini e abertura de chakra. O contatado faz isso na hora. Algo acontece na nave, algo acontece com eles, que o pico é muito grande, ele chega, nesse período que ele está dentro da nave, a esse ponto, passando por estímulo de Kundalini, passando por chakras, etc. e tal, no que um iniciado levou anos fazendo. É por isso que muita gente surta também, né? Não sabe mais onde está, de onde veio, para onde vai, está completamente fora, porque ele vai começar a externar fenômenos paranormais. Principalmente alguém que nunca teve contato com esse tipo de coisa, a vida muda radicalmente. Uns surtam, outros conseguem, de alguma forma, equilibrar esse processo e levar adiante. E existe, obviamente, como no cosmos vem de tudo, existe a parte de sequela negativa do processo. E isso tudo está ligado justamente a qualidades vibracionais, de frequência vibracional, né? Então, o processo de abdução passa por isso. E é um negócio sério. Você pode identificar um contatado, se você tiver experiência, desculpe, se você tiver experiência, você pode identificar um contatado pelo olhar. O olhar traduz muito mexida de energia Kundalini. Tá? Vou deixar essa dica aqui para vocês, para quem nunca ouviu falar em Kundalini, pesquisem. Pode passar, por favor? E isso deu origem a um projeto que começou na Alemanha nazista e que foi estimulado depois que, a partir de conhecimentos da Gestapo, a CIA foi criada. A CIA é filha da Gestapo. Resumindo, não vou entrar em detalhes aqui. E, no final da década de 50, lá para 59, liderados pelo Poirier, foi reeditado, para outros sentidos, o projeto MK-Ultra. Uma série de notáveis do governo americano, dentre militares, senadores, paranormais, inclusive o Gene Roddenberry, criador de Star Trek, de Jornada nas Estrelas, passavam numa mansão em Nova York, em reuniões mediúnicas, onde eles entravam em contato com determinados seres que passavam mensagens.
A estrutura da criação do Star Trek, a federação, etc. e tal, segundo consta, foi passado por esses seres. O Gene Roddenberry, não o Star Trek, apenas reproduziu o que ele recebeu nessas reuniões. Se isso aí realmente é verdade ou não, a gente não sabe. Mas existem algumas coincidências, e coincidência realmente não existe nada. Coincidência é coincidência demais para ser coincidência. Então, que nos levam a crer justamente em determinados pontos. Pode passar, por favor. Aqui, a Agência Central de Inteligência, a CIA, e aqui, Projeto MK-Ultra, Extremely Sensitive Research and Development Program, ou seja, Programa de Desenvolvimento e Pesquisa de Sensitivos Extremos. Pode passar, por favor. E isso aconteceu aqui, costa leste dos Estados Unidos, pode passar. No Arsenal Edgewood, em Maryland. Pode passar, por favor. E o Poirier reproduziu uma gaiola de Faraday, onde ele fica protegido aqui numa bobina de Tesla, fica completamente isolado. Pode passar. Aqui temos outro exemplo de uma gaiola de Faraday. Pode passar. Ele começou a criar um ambiente com uma gaiola de Faraday. Pode passar. Esse ambiente foi todo chumbado, paredes de chumbo, junto com uma gaiola de Faraday. Para quê? Para isolar qualquer tipo de energia, inclusive de ondas mentais. Nem pensamento passava por aqui. Colocavam médiums ali, outros em outro quarto, tentavam justamente uma transmissão telepática e psicomediúnica. Não rolava nada. Pode passar. Aí o chumbado, chumbo e cobre, em verdade, pode passar. E aí a gaiola de Faraday do cientista. Pode passar. E os experimentos. Até que, num determinado momento, pode passar, eu vou ficar devendo isso para vocês, que eu já tentei me lembrar, não me lembro do nome desse sujeito aqui. Cadê a canetinha? Está aí, na cinza. Está aqui? Isso. Permite? Obrigado. Esse aqui é um médico indiano e também cientista. Ele se interessou pelo projeto e foi convidado pelo Poirier a participar. Pode passar. Simplesmente esse médico recua. Volta aquela, por favor. Isso. Esse médico, ele, a exemplo das outras pessoas ali do experimento, ele se submeteu. Num determinado momento, ele recebeu impressões e mensagens no cérebro dele, que você não ouve, aquilo vem em bloco. Quem já teve essa experiência sabe como é que é. A informação vem em bloco, ou seja, aquilo ecoa dentro da sua mente, não é uma coisa verbalizada. Você tem o conteúdo, pá, que chega num outro nível. E o conteúdo, simplesmente, para ele, nessa experiência, que não deveria receber, porque ele estava isolado dentro da Câmara, ele recebeu: eu sou um do Conselho dos 9. Estou retornando para esta fase do planeta. Isso, década de 50. Vocês me conheceram no passado como Atom. O que é Atom? Atom era classificado como uma deidade primordial do Antigo Egito, acima de Ra. Ra é a luz absoluta, Atom, o emanador da luz. Ou seja, Ra seria, na teosofia, o terceiro trono, ou o terceiro aspecto do Logos, e Atom, o primeiro. Né? Por isso que Akhenaten, que é Amenhotep IV, que mudou o nome para Akhenaton, ou Akhenaten, que é o mais próximo da pronúncia egípcia, queria reimplementar uma coisa que já existia nas primeiras dinastias, principalmente Heliópolis ou Anu, todo o processo solar ligado ao Logos relativo a Atom. E Atom se manifesta aqui como um dos 9 do Conselho dos 9.
E aí, surte quem quiser. Eu já surtei com isso algumas vezes, hoje eu estou levando isso. Mas, na boa, pode passar, por favor? Aqui, um relevo egípcio do faraó Akhenaton, sua esposa Nefertiti e as filhas, no culto a Aton, representado pelo disco solar. Né? Mas não é simplesmente o disco solar, é o que, repito, a teosofia entende hoje como logos, ou a emanação suprema da luz da criação. Né? Pode passar, por favor. Que derrama, na representação egípcia, seus raios com uma mãozinha na extremidade. E esses raios são múltiplos de 9. Pode passar, por favor. Mais uma vez, a Enéada de Heliópolis. Né? Ou seja, os 9 deuses da Universidade Templo de Heliópolis. Eu estive ali nas ruínas desse local, fica à beira das pirâmides, tá? Onde é o Cairo hoje. Foi, vamos dizer assim, a Harvard da época, onde Moisés se formou, né? Em todos os aspectos culturais, científicos, artísticos e religiosos. Se bem que o Antigo Egito não tinha uma religião como instituição, conforme entendemos hoje, mas, obviamente, dominavam os princípios da natureza e do entendimento cósmico. Pode passar, por favor. Isso é a barca solar com os 9 deuses. Pode passar. Mesma coisa. Pode passar, por favor. Essa foto eu tirei quando lá estive, das pirâmides. Pode passar. E aqui, a Universidade de Heliópolis, como era Cairo há 5.000 anos. Ou até mais, eu acredito em mais. Aliás, não acredito, eu tenho convicção, mas, ao mesmo tempo, se você tem 100% de certeza de alguma coisa, você está 100% errado. Pode passar, por favor? E aqui o obelisco que restou, justamente do templo, cujo culto ligava ao governo oculto do mundo, ao Senhor Ptah, o que é entendido hoje na Bíblia como Melquisedeque, né? Que o faraó fazia uma vez por ano essa conexão no subterrâneo do obelisco do templo de Heliópolis, ou templo de Anu, que eu citei. Pode passar? E aqui hoje, como é? Pode passar? E aqui, onde eu estive, que é justamente o obelisco que marca a única coisa que sobrou daquele templo, que começou no período pré-dinástico e nas primeiras 2, 3 dinastias do Antigo Egito, inclusive vivenciado por Imhotep, que era o Leonardo da Vinci da época. Pode passar, por favor? Pode passar? E aqui aquele ponto, acho que é o mesmo, por favor. Em Manhattan, pode passar? Da última reunião do Poirier antes de falecer. Pode passar? E aqui os elementos que participaram do MK Ultra, na reedição norte-americana do MK Ultra. Tá? Cientistas, o próprio Poirier, senadores, autoridades notáveis nos Estados Unidos. Pode passar, por favor? Tá? O J. Hammond, pode passar, que era do Senado americano. O próprio J.J. Hurtak, eu tive a oportunidade não só de conhecer, como conversar com o próprio J.J. Hurtak, quando ele veio algumas vezes ao Brasil, principalmente em congressos que o Rafael Cury promovia, de ufologia. Eu tive essa oportunidade de estar com ele, conversar com ele, que é, quem já ouviu falar no livro As 64 Chaves de Enoch, a Academia para a Ciência Futura. Pois é ligado ao J.J. Hurtak, com respeito principalmente à ativação do veículo de luz, ou Merkaba. Pode passar. Aqui o Gene Roddenberry, Star Trek, foi citado aqui. Pode passar. Uma frase do Sr. Spock, num dos episódios fantásticos, quando o Capitão Kirk se depara com uma civilização muito avançada e se diz embaraçado, né, por se achar com a nave Enterprise a grande potência da galáxia, né? E o Spock diz, por que se sentir embaraçado? Essa civilização levou milhões de anos para chegar onde está. Nem os deuses nascem da noite para o dia. Eu guardei essa frase, que eu acho a considero sensacional. Pode passar? E a União Federativa dos Planetas, a Federação dos Planetas Unidos, que foi uma ideia
transmitida numa das reuniões que o Gene Roddenberry participou. Pode passar? Inclusive, os tipos dos seres das civilizações. Ou seja, nada que aparece no filme é da cabeça do roteirista, como em Star Wars também não. Claro que guardando algumas proporções, mas a base do Star Wars, do Guerra nas Estrelas, é o que a gente conhece como Queda dos Anjos ou Rebelião Luciferiana. A rebelião de Lúcifer está toda ali em Star Wars. Pode passar, por favor? Nave Enterprise, né? Que é um disco voador em cima de um charutão, que são as duas formas clássicas de OVNIs que a gente catalogou. Pode passar. Astar Sharan, eu vou passar rápido por Astar Sharan, que no século XX, né, o maior canalizador, década de 50, foi esse alemão, Herbert Victor Speer, que em sessões mediúnicas começou a canalizar Astar. Esse é o primeiro livro, A Grande Missão Celeste de Astar Sharan. Né? Pode passar. Que, como foi dito aqui, é luz pura. Tanto que ele já mencionou, a minha nave é uma extensão minha. E aqui são desenhos que o próprio Speer fez das naves lá do Astar Sharan. Inclusive, o principal é essa aqui, a visão, segundo consta de uma das naves, pode passar, que se assemelha muito à ponte de comando da Enterprise. É um desenho que já existia quase 20 anos antes. Pode passar? Pode, por favor. Um outro exemplo interessante, isso aqui é um objeto de metal, reproduzindo a superfície de uma lua, acho que de Urano ou Netuno. Foi encontrado na África do Sul. Isso aqui tem, pelos registros, aproximadamente 4 milhões de anos. Tá? Você vê que é um artefato, isso não é da natureza. Sabe-se lá quem fez e por que fez isso. N esferas, nesse sentido, de diversos tamanhos já foram encontradas, mas eu frisei especificamente essa, porque esse pessoal do cinema aproveita muita coisa. Com o que se parece isso para vocês? Pode falar, não se acanhe, não. Aquela estrela da morte. Exatamente. Pode passar, por favor. Pode passar? Olha aí. A Estrela da Morte foi baseada nesse... Oi? É idêntico. Pode passar? E aqui, nada acontece à toa. Existe justamente... Isso é uma alusão ao monitoramento e observação do planeta e da humanidade. Né? E o impedimento que coisas piores aqui aconteçam, por intermédio até de seres que não têm compromisso nenhum com a nossa evolução. Entram aqui porque nós deixamos pelo nosso padrão vibracional. Pode passar? Isso é apenas uma... Pode passar? E a data limite com respeito à interação que o próprio Chico Xavier teve com determinados seres. Isso está catalogado e é exposto atualmente pelo Geraldo Lemos. Até que ponto isso tem uma ligação real com ET, a gente não sabe. Mas que Chico Xavier, até no programa Pinga Fogo, falou sobre eles, falou. Pode passar, por favor? Pode passar? São N civilizações, N tipos, lembrando uma coisa que foi dita aqui, né, e que é algo que eu sempre friso. No passado, eles se apresentaram ou foram interpretados como anjos, deuses, etc. No passado, o nível de entendimento, o nível de consciência das pessoas era X. E é assim que as pessoas interpretavam, porque não podiam alcançar outros níveis. As pessoas não somente interpretavam, a humanidade interpretava, mas, principalmente, eles se apresentavam de uma forma em que eles foram interpretados dessa maneira. Essas civilizações, e até mesmo a espiritualidade, se tiver que se apresentar para você, vai se apresentar de uma forma que você assimile, que você entenda, que você não surte.
Então, quem garante que o ET tem essas formas? Eles se apresentam o mais próximo possível do que você pode assimilar. Tá, vamos dizer que não haja essa interação mais direta nos próximos 400 anos. Daqui a 400 anos, se a humanidade avançar consciencialmente, será que eles vão aparecer desse jeito ou vão aparecer mais próximos do que eles são, porque a gente já não vai se chocar tanto? As pessoas já não se chocam tanto hoje quanto há 50 anos atrás. Há 50 anos atrás só se falava em casuística. Hoje em dia você tem séries da TV, né, onde determinadas civilizações simulam multiversos, ou um trecho de espaço, tá, em outra dimensão, ou numa realidade paralela. Há 50 anos atrás isso era inconcebível, porque ninguém ia entender isso. Hoje em dia já existem séries a respeito disso, né, que, em verdade, traduzem o que eles vivem aí. Pode passar, por favor? Pode passar, isso é só mostrar um trecho da variedade, né? A hibridização, que existe hoje muito disso, os híbridos. Uma das questões relativas pelo que se estuda, principalmente pela Gilda Moura, com respeito à questão genética. Pode passar, por favor? Continuando. E aqui, eu não concordo com esses padrões de frequência, porque isso não tem como mensurar. Mas você tem que ver justamente isso em termos de vibração, passar desse estágio aqui, vergonha, culpa, apatia, pesar, medo, desejo, raiva, orgulho, coragem. A coragem começa a trabalhar aqui, a neutralidade, ou seja, você está em paz, como a Ordem Rosa Cruz diz, a verdadeira paz profunda. A disposição, aceitação, razão no sentido de verdadeiramente, porque nós normalmente interpretamos de uma forma superficial mente como cérebro, raciocínio, intelectualidade, etc. Mente não é isso. Mente, tanto que, pela primeira lei de Hermes Trismegistus, o universo é mental, porque o todo é mental. E nós somos o tudo dentro do todo. Então, como criadores, somos seres mentais, ou seja, uma mente integral, corpo, mente, espírito e muito além. Né? Pois não. Se você quiser, esse PowerPoint está aqui, no desktop vai ficar. Você pode até copiar, mas eu repito. Ou seja, você sair da vergonha, culpa, o aumento de frequência que eu mencionei, que você só consegue na prática. Vergonha, culpa, apatia, que é inércia. Estamos encarnados aqui, plano físico, tridimensional. Precisamos e só subimos por atitude. Não adianta estudar se você não tem atitude. Então, vamos lá. Vergonha, culpa, apatia, que é inércia, pesar, que é dor, sofrimento, mágoa, medo, desejo, que é o vício, vontade egocêntrica, raiva, orgulho. Aí começa aqui, coragem, neutralidade, disposição, aceitação, razão, amor, alegria, paz e iluminação até a consciência final. Esses níveis aqui são consciência expandida. Tá? Nesse nível aqui, você já consegue algum contato. O contato total já é a partir desse nível, porque é uma frequência que você precisa alcançar para interagir com outros níveis, e embora eles consigam baixar a sua frequência até um determinado ponto. De um ponto em diante não dá mais. Por isso que eles mandam representantes. Né? O general aqui, como na nossa cultura, manda o sargento falar contigo. Você está pensando que está em contato com o comandante da nave. Não é. Os próprios Greys, a maioria, são unidades psico-bio-cibernéticas. Não são seres propriamente ditos. Existem os seres Greys, etc. Existem, mas muitos não são seres. Né? Ou seja, é a linha de frente, é o batedor. E isso é muito interessante, inclusive eu vou fechar a palestra com isso, né? Passar os últimos slides, está no final, porque eu acho isso importante. Né? Desculpe se eu ultrapassei o tempo,
Enfim. Um caso até que o Petit narra, que eu acho muito interessante, e que é a essência da coisa. Numa contatada que foi parar, não se sabe se dentro da nave, de uma base, ou um lugar deles. Aí ela foi levada de 1 a 1 para o chamado número 1. Eles qualificavam, você vai ter contato com o número 1. Mas quem é e o que é o número 1? É o número 1. Num determinado momento, ela esteve diante do número 1. O ET se mostrou da forma como ela entendia. No caso dela, foi legal, porque era alto, bonito, louro. Aí ela perguntou, ela fez uma pergunta terráquea, claro. De onde você vem? De que estrela você vem? De que planeta você vem? De onde você vem? Aí o ET deu uma resposta de ET. O que põe em xeque o que a gente vê por aí, em termos, principalmente na internet, de procedências. Procedência existe? Existe. Mas ela é um pouco diferente do que as pessoas imaginam. Porque você está lidando com um desconhecido. Nos últimos 300 anos, com o avanço da ciência, não se sabe cientificamente, não se conseguiu dar conceito de ser humano. Se você ainda não consegue conceituar 100% o que é um ser humano, você vai conceituar um extraterrestre como? Aí o ET respondeu para ela, eu não sei onde eu começo e você termina, como é que você vai entender de onde eu venho? Eu estou. Ela teve o bom senso de... A essência é essa. O resto é secundário. Pode passar, por favor. E aqui, o grande processo, né? Nem teus piores inimigos podem te causar tantos danos como teus próprios pensamentos. Siddhartha. Né? Nem ET com um raio de Zork pode te causar mais dano do que isso. Pode passar, por favor. E é o nosso caminho de volta. É para onde a gente está trilhando, até de forma inconsciente, sem saber. Mas é muito melhor você saber o que está fazendo nas devidas proporções. Pode passar? E aqui é o Pilar de Hermes, do qual eu sou fundador e primaz. E muito obrigado a todos vocês.